Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ronald Lopes, eu estudo sobre morte, perda, lutos. Meu trabalho é baseado em história, em psicanálise, em teologia. E atrás que vocês estão vendo aqui é a igreja de São José da Boa Morte. Ela é uma igreja lá do meados do século XVIII. O que a gente tem é só ruínas mesmo, porque ela é até considerado patrimônio histórico nacional pelo IPHAN, mas ainda não virou um produto turístico, né? Então você vai ver que é só o que sobrou da igreja daquela época. Na verdade, essa igreja ela tem aí 3 fases, e aí a gente vai tentar entender aí pela arquitetura essas 3 fases de construção, que é em determinadas épocas cada uma dessas fases. E também no final entender o diagrama, né, geográfico, o lugar espacial que a igreja representava nos rituais de morte, nos rituais de morrer, como que a igreja lidava com o luto das pessoas, né? Então tem aqui uma geografia da morte para a gente entender também. Tá bom, pessoal? Vem comigo. Então, pessoal, essa igreja, como eu estava dizendo, que ela tinha as 3 fases, né? De 1732 em diante. Depois você tem uma outra construção no início do século XIX e depois mais para o final, que é a fachada da igreja, 1830, 1840. As pessoas aqui nessa igreja, elas eram recolhidas para essa igreja para obter uma boa morte no século XIX, porque a malária aqui na região foi muito forte, né? Como se fosse a pandemia que a gente tem hoje. E aí a malária, todo mundo que pegava malária, a maioria morria. Então antes de morrer, os devotos traziam aqui o moribundo para ter essa boa passagem, já que vai morrer, então que se morra de uma forma boa, né? Por isso que essa igreja se chama Igreja da Boa Morte. E então a gente tem aqui atrás o cemitério das pessoas que eram pobres e morriam e não puderam ser enterradas em solo sagrado dentro da igreja, porque elas também não tinham dinheiro, não tinham recursos. Então eles se encaminhavam atrás da igreja, que também era o último reduto das pessoas que tinham um lugar ao céu, né, digamos assim. Então essa igreja tem um cemitério ali atrás, mas vou mostrar para vocês só o lugar espacial, mas ela não está, nenhum tipo de escavação, nenhum tipo de prospecção foi feita no local, porque requer projetos, requer que o governo federal ou estadual, enfim, invista nesse tipo de prospecção, né? Então é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês ali o lugar espacial. Espero que gostem aí. Esse é o cemitério, pessoal. Tem lápides aí. Tem valas comuns também. E a gente está no anexo aqui da casa paroquial. Essa casa aqui, lá rezavam-se missas e aqui era a administração paroquial. Aqui também, você pode ver que aqui são construções mais antigas aqui, de resquícios de alvenaria, né? Tem resquícios de alvenaria porque ela foi reformada, mas ela aqui mais para dentro dela você vê que são pau a pique, né? E misturado também, mas isso significa que ela tem vestígios aí de uma fase antiga, bem antiga, lá do 18, depois final do 18 e assim por diante. Então, essa igreja foi construída basicamente por escravos, né? Escravos que vinham lá da região da Gamboa, do Rio de Janeiro, ou então
pelos índios aldeados também, né? Mas os índios foram deslocados para Itaucara, dessa região aqui. Então sobraram muito pouco aldeado aqui. E aí eles, junto com os escravos, construíram essa igreja e fizeram as principais reformas que foram feitas nela, foram feitas por eles também, né? Como mão de obra. Aí, então foi usado basicamente mão de obra escrava como um todo, misturando aí índios e negros. Fim da história. Porque tem igreja que é só de negro, entendeu? E tem igreja que é só de índio. Entendeu? E tem igreja que é os dois. Ó, a gente está aqui atrás da igreja. E essas são as sepulturas, né? Não dá para ver direito, está coberto pela vegetação. Tem pedra e tal. Mas são sepulturas aqui. Ali e aqui na frente também. Então, pessoal, nós estamos aqui dentro do adro da igreja, da nave dessa igreja de São José da Boa Morte. Essa igreja, ela começa lá os seus meados de 1732, 39, ela já começa a ser construída ali de pau a pique. Essa primeira construção, ela é depois derrubada e vão se sucedendo outras construções. Mas a gente está aqui no ato da igreja de São José da Boa Morte, no interior do estado do Rio de Janeiro, aqui no pé da região serrana, justamente para mostrar que os ricos e os pobres, eles têm uma desigualdade também eclesiástica, né, de devoção religiosa. Então você tem aí lá na frente o altar da igreja, né? E aí os que tinham dinheiro pagavam as missas, né? Então quem está mais perto do altar pagou por muitas missas, né? Quem está afastado do altar pagou por poucas missas, mas não deixa de ser enterrado em solo apud ecclesiam, que é embaixo do solo da igreja, no chão mesmo da igreja, né? Que é considerado um espaço do sagrado, né? Um espaço de mistério tremendo, como diz a igreja católica na época, né? Então você tem lá da frente, você vai fazendo essas classes, né? Vai dividindo a sociedade ali em classe, bem demarcada, né? Com hierarquias bem demarcadas. Você vai ver que os pórticos são justamente essas demarcações, né? Os pórticos dentro das naves da igreja são demarcações sociais também, né? Tanto a porta de entrada como também a porta intermediária da nave da igreja. Isso é bem interessante também. E basicamente é isso. Esses pórticos demarcam relações sociais, né? Que a igreja não é só uma arquitetura. Ela, para ser igreja, ela precisa de relações que acontecem ali dentro para ela se tornar aí uma igreja, enquanto instituição, enquanto ordenamento jurídico também. Então é isso, pessoal. Grande abraço.